Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Sejam todos bem-vindos à nossa roda de meditação. Você foi na exposição do Miss? Tá linda, né? Ai, eu amei essa exposição. Tem uma sala que é repleta de máscaras. Achei fantástica. Relação de mãe e filho, eu nunca falei, né? Preciso trazer. Vou ver se eu consigo colocar nesse ciclo, que são muitos olhares. Também foi. Ai, gente, tá linda. Pra quem gosta do tema, eu sou. Mas tá linda mesmo. As máscaras. Tá muito linda, tá muito linda. Muito bom. Então, bem-vindos. Eu não sei se já acabou. Eu acho que ainda não. Não sei dizer. Que bom, que bom. Então, vamos seguir com as nossas trocas aqui. Já a gente inicia a meditação, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre dependência emocional, que eu acho que é importante, porque às vezes a gente nem se dá conta do quanto às vezes existe um vínculo, na verdade a gente chama de apego ansioso, que reflete o medo do abandono, e ele pode, né, levar a uma dependência, e o que não é bom. Relações não são só encontros, são também uma forma de regulação emocional. O outro, ele com certeza tem influência, às vezes menos, às vezes mais, às vezes, enfim, mas ele tem influência na nossa regulação emocional, né? Então, como eu me sinto com essa pessoa, né? Com esse vínculo, com essa relação. Então, olhamos muito para a questão aqui da segurança, da ansiedade mesmo em relação ao vazio, enfim, regulação emocional, como eu me sinto nesse vínculo, nessa relação, né? Então, no começo da relação, obviamente que é muito comum, né, a gente querer estar junto, a gente querer promover proximidade. Eu acho que as nossas relações, elas têm momentos, né, ela vai mudando, né, ao longo mesmo. Comum, natural. Mas aqui o X da questão tá em a gente observar
quando começa a fazer uma mudança aqui, quando começa a ter a presença dessa pessoa, ou melhor, quando essa relação, o outro deixa de ser só presença e passa a ser uma necessidade emocional. Então, quando eu adentro numa relação de dependência, o meu estado emocional depende do outro, ok? Então, a ausência desorganiza o meu interno, a validação do outro regula o meu valor. Então, o outro, ele acaba estando num lugar de suma importância. E isso, às vezes, é perigoso, né? Porque a gente não tem controle sobre nada, principalmente sobre o outro. Então, aqui eu falo que muitas vezes existe, dentro da teoria do apego, o apego ansioso, porque é ele que gera o medo do abandono, tá? Então, a pessoa, ela não tá ali só amando. Existe amor, mas ela tá por um outro lado, e talvez essa tenha um peso muito maior, tentando se sentir segura através do outro. Entende o que eu falo? O problema nunca vai ser a gente precisar do outro, porque nós somos seres relacionais. Então a gente precisa realmente de ter relações com outros, né? O X da questão é quando o outro, ele vira a única forma de sustentar o meu próprio equilíbrio. Então vem aquela fala, né? Eu não vivo sem o outro. E a questão é que até para a própria relação, isso não é bom, né? Porque o outro, quando ele vira né, essa responsabilidade de sustentar a pessoa, esse vínculo ele vai deixando de ser leve. Pelo contrário, ele vai pesando, porque a tendência é gerar mais cobrança, é gerar mais medo, e aí acaba tendo uma crescente nisso, né? Então vai acabar sendo um peso, vai deixar, né, de ser leve. E quando, né, quais são quando que eu acredito que possa existir, né, uma relação de dependência? Quando eu entro em ansiedade, quando o outro vai se afastar, aquilo me gera muita ansiedade. O medo de perder essa pessoa é muito grande. Por conta disso, muitas vezes eu faço uma adaptação excessiva para manter esse vínculo, tá? Então são sinais de que eu preciso começar a olhar para mim, para esse lugar de segurança, de vazio, enfim. Porque essa dependência, ela não começou ali, nessa relação, tá? A relação, ela ativa essa dependência, mas não começou ali, tá? Então, é necessário olhar, é necessário cuidar para que você possa, né, principalmente ter uma relação equilibrada e conseguir, enfim, né, dar e receber equilibradamente. Né? E tem um paradoxo até, né?
Quanto mais eu dependo, mais eu cobro, mais eu me desorganizo e o outro mais se afasta. Então, não é e nunca será uma regra de que sendo assim a pessoa vai ficar. Não, pelo contrário, né? Então olhar para essas relações, não, né? Eu estou trazendo aqui porque às vezes a gente reconhece até relações próximas a nós que estão, né, com essas características. Talvez alguém aqui já se reconheça um pouco nesses comportamentos, nesse tipo de vínculo. É muito comum, né, os primeiros amores entrarem um pouco nessa dinamismo aqui, depois, né, o amadurecimento, etc. A tendência é realmente ter relações mais equilibradas. Mas é importante eu reconhecer eu e o outro, como eu me relaciono com o outro nesse aspecto, né? Eu sempre falo que quando o outro ele vira uma necessidade, o amor ele perde espaço. Então a gente tem que ir cuidando para que se fortaleça, né? E não vire peso, não vire desgaste e etc e tal, tá bom? Bom, hoje é isso. Então vamos meditar, gente. Eu tô falando um pouco estranho porque eu botei um aparelho hoje e eu também tô me estranhando. É aqueles que não aparecem, mas é muito ruim. Eu que nunca usei, eu tô achando muito estranho. Eu não consigo nem, eu acho que eu tô rindo, tá todo mundo vendo a coisa feia, mas enfim. Mas vamos lá. Sente de uma forma... Ó, tá vendo? Eu não consigo. Sente de uma forma confortável. No chão, numa cadeira, numa almofada, no seu sofá. Isso, Invisalign. Mantenha sua coluna ereta, queixo alinhado e vamos meditar. E às vezes a gente acha que dependência, só para complementar, é só como que eu vou dizer? Em amores, em relações mais assim, jovens ou maduras. Mas também acontece depois de muitos anos vivendo, né, aquela relação. É comum, né, virar realmente uma relação de dependência. Então, quando se perde a pessoa, é muito difícil, é muito complicado, porque parece que de fato a pessoa perdeu ela por inteiro, assim, às vezes. Então, não é fácil, tá? Mas vamos lá. Eu vou colocar a música e a gente inicia. Então, respire. Faça uma inspiração profunda. E ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os seus olhos externos, abra os olhos da alma e volte o olhar para dentro de si.
E respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, caminhe para encontrar seu eu interior, a sua essência. Respire. E através da sua respiração, você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. E respire profundo. Relaxe qualquer ponto de tensão no seu corpo. Vá serenando os seus pensamentos. Se mantendo presente através da sua respiração. Lembrando que quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração, e quanto mais amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. Respire. E o meu convite é que hoje você coloque a atenção em como você move os seus vínculos. Não como análise, mas como sensação. O que se forma internamente quando estamos em relação. Então perceba que existe um lugar sutil entre você e o outro. Esse espaço não é totalmente visível, mas é vivido. E é nesse espaço que a relação acontece. Respire. Traga atenção para você. E perceba
se há espaço suficiente para você existir dentro das suas relações. Respire e perceba que toda relação acontece entre dois mundos, o seu e o do outro. E que entre vocês há esse espaço de encontro. Então, permaneça alguns instantes observando como é estar nesse espaço. E sem precisar concluir, mas apenas refletir com compaixão como você tem existido entre você e o outro. Então, por um momento, no seu silêncio, você pode se escutar. Como você tem existido entre você e o outro. E que o encontro com o outro nunca te afaste de quem você é. E sim que existe espaço para o outro, sem faltar espaço para você. Respire. Sinta. Receba. E agradeça. Respire profundo. E integre tudo que foi útil e bom para você em seu coração. Em conexão com o seu coração, pratique a gratidão no dia de hoje. E com esse sentimento de gratidão,
Permita que ele ressoe para todo o seu ser. E coloque então a atenção na sua respiração. Coloque atenção no seu corpo. Coloque atenção aonde está o seu corpo. Bem devagar. Vai voltando para o aqui e agora. E assim que se sentir pronto, pronta, no seu tempo e no seu ritmo, amorosamente vai abrindo os olhos. Muito bom. Gratidão. Namaskar. Gratidão. Gratidão. Eu que agradeço a presença, a companhia e a troca. Obrigada. Uma linda noite a todos. Um bom descanso. Amanhã a gente se encontra aqui, quem puder. E seguimos cuidando das nossas relações, dos encontros, mas principalmente desses espaços que precisam ser equilibrados, ok? Beijo, até amanhã.